Estamos aqui em Lisboa, na capital portuguesa, e entrevistando, a partir de agora, o ministro da Reforma, que vai nos explicar um pouco o que é a sua pasta e o que não só a população portuguesa, como os brasileiros que vivem cá e também aqueles que desejam viver, poderão esperar dessa sua nova missão, já que você já está na política há algum tempo. Muito gosto, é um prazer esta conversa. Eu tenho estado em funções que não são funções políticas. Tenho acompanhado 2 presidentes da República, estive numa fundação, portanto tenho um conhecimento razoável da realidade política portuguesa. Mas nestas funções estou agora faz 6 meses, desde junho do ano passado, quando o governo atual foi empossado e o primeiro-ministro entendeu que uma pasta muito importante que nós devíamos ter era uma pasta transformadora, uma pasta reformista, para reformar Portugal. Porquê? Porque Portugal está muito mal? Não. Portugal está num bom momento, Portugal está a crescer economicamente, Portugal está com as suas contas equilibradas, está com reputação internacional, fomos nomeados pelo Economist como a economia do ano. Portanto, Portugal está num bom momento. E nos últimos 50 anos, Portugal fez uma evolução fantástica em muitas áreas, como a educação ou a saúde. Mas há um aspecto de que todos se queixam. Os portugueses, os estrangeiros, os portugueses que vivem no Brasil, os brasileiros que vêm para Portugal, todos se queixam de um aspecto, que é a burocracia. Esse é um aspecto terrível. A pessoa precisa de um documento, precisa de tratar de um seu assunto burocrático e leva meses a tratar. Precisa de uma licença para construir uma casa, ou um empresário que quer fazer um investimento precisa de uma licença para esse projeto e tudo demorava meses. E então, o que é que nós entendemos? Que era num momento de crescimento e não de crise, porque nós há 10 anos, como se lembra, tivemos uma crise, há 10, 15 anos, 15 anos, tivemos uma crise profunda económica em Portugal. E isso levou-nos a fazer algumas reformas. Mas as reformas que se fazem em crise são sempre difíceis, porque uma coisa é nós reformarmos porque queremos, outra coisa é reformarmos porque somos obrigados. Nessa altura nós fomos obrigados a fazer a reforma. Agora não, nós agora estamos num bom momento e é nos bons momentos que as reformas devem ser feitas. É aí que nós temos as condições políticas, sociais, económicas para fazer uma boa reforma. E então o que é que nós estamos a pensar? A nossa reforma é uma reforma do Estado, uma reforma profunda, que faz um combate à burocracia, elimina essa burocracia e tem 2 pilares, se quiser, 2 ideias fundamentais. Uma é a ideia de simplificação. Nós temos que simplificar a nossa economia, nós temos que simplificar o nosso Estado, as coisas têm que ser mais simples, mais rápidas, mais fáceis. Se você quer um documento, tem que ter alguém que o atenda, que responda rapidamente, que lhe dê esse documento, que não lhe vá pedir um documento que o Estado já tem, que já possui, que não lhe peçam 4, 5, 10 vezes o mesmo documento. Há empresários que relatam isso, que têm que se relacionar com o Estado, então o mesmo documento já lhe foi pedido 10 vezes no último ano, coisas assim. Que perdem os documentos. Que perdem os documentos, não sabem onde estão, então vai lá. Então, em vez de ser o Estado a resolver, é o cidadão que tem que ir à procura do documento, que tem que ir buscar o documento. Um calvário burocrático. E eu imagino, enfim, tenho muita simpatia pelos nossos amigos brasileiros, quer os portugueses que vivem lá, quer os brasileiros que vêm para Portugal e que enfrentam essas dificuldades tantas vezes, que perde tempo, desgasta energia, pessoas que têm que tirar dias de férias para ir tratar de documentos, empresas que têm que ter departamentos para tratar de documentos. Não é isso que nós queremos. Portanto, nós estamos, em primeiro lugar, a simplificar isso tudo, a revisitar todos esses procedimentos, a olhar para essas entidades todas e a ajudá-las a reformular os seus processos. Ao mesmo tempo, e esse é o segundo pilar desta nossa reforma, temos a digitalização. O mundo hoje é muito diferente do que era há 10 ou 15 anos. Nós hoje temos oportunidades tecnológicas que não tínhamos nessa altura. A inteligência artificial veio para nos trazer muitos riscos, mas também muitas oportunidades. E então nós acabamos de lançar agora 3 estratégias muito importantes, uma estratégia digital nacional,
uma estratégia para a inteligência artificial, e aqui deixe-me alertar para 2 aspectos que me parecem muito importantes. A trazer inteligência artificial para o Estado, para a administração pública, porque estes processos de decisão que demoravam meses ou até anos podem ser acelerados em segundos ou dias se nós usarmos inteligência artificial, porque ela vai acelerar muito o processo da decisão. Não queremos substituir o humano pelo digital, não é isso. Mas há muito trabalho que é hoje feito pelo humano e que leva muito tempo, que pode ser muito acelerado com a inteligência artificial, e nós aí reservamos o humano para a parte que interessa, que é a parte final, que é a parte da decisão, que é aquilo que vai ponderar o que é o interesse público e o que é o interesse daquela pessoa que está ali. E é aí que nós concentramos a decisão humana. Tudo o resto pode ser feito por inteligência artificial. Portanto, uma aposta muito grande na inteligência artificial para dentro do Estado. Os idosos, as pessoas comuns que não são conectadas podem ficar despreocupadas. Excelente pergunta, excelente pergunta. Nós estamos muito preocupados com isso. Portugal é um país envelhecido, como sabemos. Tem hoje cerca de 2 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Nos próximos 10 anos, esse número vai chegar a 3,5 milhões de pessoas. É muita gente numa população de 10 milhões, que é a população portuguesa, que comparado com o Brasil é uma população pequena. E então, claro que também há pessoas que têm dificuldades no acesso à tecnologia. Portanto, nós temos aqui um princípio fundamental, que é não deixar ninguém para trás. Nós não deixamos ninguém para trás. O que é que isso significa? Que nós vamos ter uma rede de apoio. Não significa que nós vamos abandonar o digital. Pelo contrário, nós vamos acelerar o digital, mas sempre com uma rede de apoio para que ninguém fique para trás. Nós temos em Portugal uma boa ideia que foi criada há alguns anos, que é a ideia da loja do cidadão. E para além da loja do cidadão, também temos o espaço do cidadão, que é um pouco mais pequeno, mas mais disseminado pelo país. Só para ter uma ideia, nós temos neste momento cerca de 80 lojas do cidadão e mais de 1000 espaços do cidadão. Próximo ano vamos acabar com 1200 espaços do cidadão. Pergunta, vai encerrar esses espaços? Não, vou aumentar esses espaços. Porquê? Porque esses espaços vão ser onde nós vamos ter o apoio para as pessoas mais idosas ou para as pessoas com mais dificuldades. O que eles vão lá fazer é tudo aquilo que eu e você podemos fazer no nosso celular. Igual, mas como eles não têm essa facilidade, tem lá uma pessoa que está a ajudá-los a fazer esse acesso. Portanto, tudo está disponível online. Nós vamos ter até 2030 100% dos serviços públicos oferecidos online, quer dizer, aqueles que podem ser burocraticamente oferecidos online, não estou a falar da educação nem da saúde, naturalmente, mas aqueles serviços de prestação burocrática, nós vamos ter 100% oferecidos online. A Estónia já tem isso. A Estónia é um país europeu que já hoje oferece isso, com grande vantagem, porque isso reduz a necessidade de as pessoas se dirigirem fisicamente a um serviço público, mas para aquelas pessoas que, por idade ou incapacidade, não possam aceder, continuamos a ter esta rede extraordinária em todo o país, e quando digo em todo o país estou a incluir o interior do país, as populações mais remotas. Aí também teremos esses espaços para ajudar quem precisa a aceder à digitalização. E em relação aos consulados, que é um tema que eu acompanho muito, milito na comunidade há mais de 30 anos, o senhor vê alguma reforma para os consulados? Nós estamos a trabalhar muito perto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é quem tutela os consulados, e estamos a fazer um investimento grande, mais uma vez, em tecnologia. Se conhece bem os consulados, sabe que os consulados funcionam um pouco como uma loja, um espaço do cidadão. Porquê? Porque está lá uma máquina que faz a recolha dos dados biométricos e, a partir daí, faz o processamento desses dados. E, portanto, nós estamos a fazer um investimento muito grande em tecnologia para que nos consulados, todos os consulados tenham a melhor tecnologia possível, as melhores máquinas possíveis, as mais rápidas, para depois acelerar esse processo.
O que nós temos verificado não é tanto dificuldade de funcionamento dos consulados, porque temos cônsulos muito qualificados e que têm uma abertura grande à população, e acho que essa homenagem deve ser feita porque há essa dedicação, essa abnegação dos nossos diplomatas, em particular dos nossos cônsulos, à população. O que por vezes falha são esses meios tecnológicos que podem acelerar esse processo. Algumas dessas máquinas, eu também tenho visitado, algumas delas já são antigas, já não têm a tecnologia mais recente, já não têm a interoperabilidade que é fundamental com os outros serviços públicos aqui em Portugal para conseguirem fazer circular esses documentos. Portanto, nós estamos a fazer um investimento importante na melhoria tecnológica do que está disponível nos consulados. A agenda que o senhor certamente já formatou para desenvolver todo esse projeto. Haverá alguns eventos, alguns cursos destinados aos estrangeiros? Sem dúvida. Aí, e agora estou a pensar na agenda digital em geral, mas especificamente na inteligência artificial e também em algo que nós acoplamos, que é o chamado Pacto para as Competências Digitais. O Pacto para as Competências Digitais, queria só referir, parece-me muito importante, porque isto tem a ver com o que estávamos a dizer há pouco. A literacia digital da população em Portugal, portuguesa e estrangeira, é relativamente baixa, quando comparada com outros países da União Europeia. Então, para nós termos esta aposta na tecnologia, nós temos que elevar a literacia digital da nossa população. Ora, isso faz através deste Pacto para as Competências Digitais, que é um investimento grande, cerca de 80 milhões de euros, para podermos dar formação desde a base, desde as pessoas do cidadão comum, até aos mais especializados, até termos PhD em inteligência artificial. Portanto, estamos aqui a fazer uma grande aposta na formação. Também nas empresas. Portugal tem, o seu tecido empresarial são 99% de pequenas e médias empresas. Ora, as pequenas e médias empresas têm grandes dificuldades no acesso à tecnologia e, em particular, à inteligência artificial, porque é uma tecnologia cara, por vezes as pequenas empresas não têm sequer a compreensão da importância de incorporar essa tecnologia no seu negócio e, portanto, nós também estamos a fazer um importante investimento financeiro. Só para dar a ideia, estas 3 estratégias têm um investimento global de cerca de 1 bilhão de euros para conseguir capacitar a economia portuguesa, a administração pública portuguesa, para esta nova realidade do digital. Porque, sem deixar ninguém para trás, e esse ponto eu já deixei claro, o caminho não é a paragem, não é o retrocesso, não é andar para trás. O caminho é estarmos conscientes dos riscos, é regularmos de forma ética e consciente, mas é aproveitar a potencialidade da tecnologia. Porque para nós, a reforma do Estado, que é uma reforma de simplificação, de racionalização, é também uma reforma tecnológica. Porque nós hoje não conseguimos crescer, nós não conseguimos competir com os nossos amigos americanos ou chineses, não conseguimos competir com eles se virarmos as costas à tecnologia. E a Europa, infelizmente, tem sido muitas vezes vista como regulando e não inovando. E é isso que nós queremos mudar, mesmo no âmbito da União Europeia, os contactos que eu tenho tido na Comissão Europeia, uma grande conferência sobre soberania digital, organizada pelo Presidente Macron e pelo Chanceler Merz em Berlim, dava já este sinal. A Europa quer deixar de ser apenas o regulador e o não inovador. Uma expressão que eu usei na altura foi: a Europa quer deixar de estar a assistir ao jogo e quer passar para o campo para jogar no jogo. E quando a Europa decidir fazer isso, isso é importante e Portugal quer estar na liderança desse movimento. Portugal quer estar entre os 10 países mais digitais da Europa, já está e quer ainda reforçar essa posição. Senhor Ministro, nessa sua explanação, eu vejo que também o governo de vocês, vai estar preocupado em não deixar os jovens, principalmente os portugueses, né, saírem para outros países. Vocês vão dar oportunidade que ele fique aqui, que ele, de repente, desenvolva toda a sua capacidade no seu país. Claro, quando nós estamos a apostar na digitalização, por um lado, quando nós estamos a criar uma vida mais fácil para os jovens portugueses, para poderem viver cá, com menos burocracia,
com melhor acesso à habitação, com casas mais baratas, porque nós facilitamos a construção. Tudo isso é criar condições para os jovens, baixando os impostos sobre os jovens, sobre a habitação dos jovens. Tudo isso é criar condições para os jovens. Mas não é apenas isso. Há um outro fator. Nós temos que criar oportunidades de emprego qualificado para os jovens em Portugal. Nos últimos 20 anos, nós criámos uma geração altamente qualificada nas várias áreas, em particular na chamada STEM, que são as áreas científicas e tecnológicas. Nós criámos uma geração altamente qualificada que não tinha em Portugal onde trabalhar, porque não havia emprego qualificado em quantidade e em qualidade para estas pessoas. Ora, é isso que nós estamos a inverter. Ao atrair, por exemplo, o investimento em gigafactory, em gigafábricas de inteligência artificial, tivemos um anúncio da Microsoft, 10 bilhões de euros de investimento. Estamos num concurso para a União Europeia atrair para Sines uma outra gigafábrica. Vários outros projetos a surgir pelo país. Esta é a tecnologia de ponta. Esta é a tecnologia que atrai emprego qualificado, que cria um ecossistema à volta para termos investigadores, PhDs, universidades americanas também a olharem para Portugal, grandes fabricantes de chips, grandes fabricantes tecnológicos a olharem para Portugal. E isto cria aqui um ambiente que permite também aos jovens encontrar emprego qualificado e não estão forçados a sair do país à procura de melhores oportunidades. Qual o legado que o senhor gostaria de deixar ao fim do seu mandato? Muito simples, muito claro, e depois posso voltar à minha vida, de que eu tanto gostava e da qual abdiquei para vir fazer algo em que eu profundamente acredito. Eu gostava de deixar um país para os nossos filhos muito mais justo, muito mais próspero, muito mais próximo e onde eles queiram e possam desenvolver os seus projetos de vida. E qual a sua mensagem para aqueles brasileiros que estão pensando vir para Portugal, estudar, empreender, viver? Venham, estamos de braços abertos, queremos recebê-los, precisamos de talento, de força, de trabalho, de quem quer ajudar-nos a construir o país. Aquilo que muitos portugueses no passado fizeram no Brasil, no passado também muitos brasileiros fizeram em Portugal. Nós hoje estamos num novo momento, um momento importante. Venham, serão bem recebidos e tenho o meu compromisso que tudo farei para que eles tenham uma vida mais fácil e menos burocrática. Senhor Ministro, muitíssimo obrigado em nos receber e tenha nesse programa, que comemora neste ano 16 anos promovendo Portugal, através da televisão, promovendo o turismo, promovendo os negócios, promovendo a paixão, a história que faz esse programa. Porque esse programa é realizado por brasileiros apaixonados pela pátria mãe. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um gosto. Muito obrigado.